Então, boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez, tem mais gente chegando aqui. Nós estávamos ontem trabalhando sobre essa ideia de ética, moral e direito e a relação entre esses três valores tão importantes. Então, precisamos compreender como que funciona essa questão ou essa situação a partir daquilo que nós já estamos trabalhando, e aqui é importante nós relembrarmos alguns pontos que nós já conversamos e que estamos conversando desde a semana passada, quando nós começamos a trabalhar com esse material. Então, nós já falamos o conceito de moral, o que moral representa, também já identificamos o que é ética, e nós terminamos a aula passada, se eu não estiver enganado, e aí você, por favor, me corrija, caso eu tenha deixado alguma coisa de lado. Nós paramos ontem falando sobre as teorias que objetivam explicar a relação entre a moral e o direito. E aí nós vimos que tem uma galera que defende que o direito deve estar completamente inserido na perspectiva moral. O que é isso? Para esse pessoal, o direito obrigatoriamente precisa representar os valores morais e não pode fugir disso. Todo o direito, para ser legítimo, válido, adequado, pertinente, ele precisa corresponder às expectativas morais que se tem. Traçando um paralelo acerca disso, né, qualquer interpretação, qualquer análise que se possa fazer sobre uma decisão precisa considerar o parâmetro moral da sociedade. E se nós voltarmos aqui no nosso conteúdo, a gente fala que moral representa o conjunto de valores de uma sociedade. Então, se nós fôssemos aplicar efetivamente essa teoria, se essa teoria fosse a teoria majoritária no nosso país, a questão do anencéfalo provavelmente jamais teria sido autorizada, o aborto do anencéfalo. Porque existe, se for feita uma grande pesquisa populacional, como já se fez, sobre o aborto, a maior parte da população é contrária à prática do aborto. E na época em que se discutiu o aborto de anencéfalo, havia ainda uma resistência muito grande. Resistência essa que hoje acaba sendo quase que irrisória. As pessoas conseguem compreender o sentido do aborto numa gestação em que o feto possui anencefalia. Mas havia uma resistência muito grande. A moralidade social, ela coloca inúmeros empecilhos para a interrupção da vida. E a gente observa isso não somente em relação ao aborto, mas também quando a gente pensa em eutanásia. Há uma dificuldade muito grande no seio social, nessa ideia de moralidade social, de compreender a possibilidade ou não das pessoas interromperem a sua existência. E aí você pode falar assim, professor, mas tem o suicídio. E ninguém é proibido de praticar o suicídio, né? Você está coberto de razão. Ninguém é impedido de praticar o suicídio, tanto que se você for ao Código Penal, lá na parte especial, e você vai estudar isso mais para frente, você vai ver um crime que, salvo engano, é o artigo 122 ou 123 do Código Penal, que ele fala sobre auxílio, induzimento e instigação ao suicídio. Ou seja, não se pune o suicida. O suicida, ele não é punido. O que se pune, efetivamente, é alguém que possa ter incentivado ou estimulado o indivíduo à prática do suicídio. Então, se não se pune o suicida, qual é o problema da pessoa ter esse desejo de interromper a sua existência, a sua vida? E aí as pessoas falam, mas ela pode praticar o suicídio. Mas vai que ela não tem coragem ou talvez não tem condição de praticar o suicídio, como foi o caso da menina de ouro, como foi o caso do Como Eu Era Antes de Você, em que as pessoas que estavam ali acometidos com uma condição física extremamente comprometida não possuíam a menor condição de praticar o suicídio. Então, o desejo suicida que elas possuíam não poderia ser satisfeito por elas, elas precisavam de alguém. Se isso acontecesse no Brasil, essas pessoas responderiam, por exemplo, por homicídio, se elas praticassem isso na pessoa. Agora, se elas ficassem estimulando, sabe aquela pessoa que você vai comentar com ele que a vida está uma porcaria e a pessoa olha para você e fala assim,
realmente sua vida está muito difícil. Eu, se fosse você, eu não sei como é que você aguenta. Eu pulava da ponte. E aí começa a fomentar esse tipo de ideia no pensamento da pessoa e a pessoa acaba é, entendendo que a finalização ou encerramento da sua vida acaba sendo a melhor opção. Isso é punido. No caso, esse incentivador, o instigador, né? Aquele que induz a prática do suicídio. Se nós fôssemos pensar à luz da teoria dos círculos concêntricos, talvez, pessoal, até o aborto não seria possível. O aborto dentro das hipóteses que o nosso Código Penal permite. Porque existe uma linha e uma corrente de linha de matiz conservadora, né, que cresce, e cresce mesmo, a gente sabe disso e acompanha esses movimentos, que defende o fim da legalização do aborto. E não é o fim da legalização ampla, é o fim das hipóteses permissivas previstas no Código Penal. Ou, em alguns casos, prevê inclusive que o aborto, a possibilidade de aborto, seja restringida à hipótese em que a mãe estiver em uma situação de perigo de morte, de risco de morte, eliminando a hipótese de aborto em caso de estupro ou de abuso sexual de maneira diversa. Isso vai na contramão de vários direitos adquiridos, mas existe uma galera que tem esse entendimento e que possui uma moralidade no sentido de que não se toca na vida. A vida é um valor inviolável, o bem mais fundamental e essencial que o indivíduo pode ter. Mas vamos jogar lenha nessa fogueira. Será que, primeira coisa, o que é viver? O que define vida? E nós precisamos pensar sobre isso. Eu sei que a professora Andressa trabalha com vários casos práticos, que a disciplina dela é justamente para trabalhar casos práticos com vocês. Não sei se ela já trabalhou eutanásia com vocês, mas trabalha algumas situações de prisões irregulares e tudo mais. Quando a gente pensa em vida, em existência, o que define vida? A vida é simplesmente o ato de existir, o ato de respirar, ou essa vida ela é considerada, que bom, legal, Diogo, ou essa vida ela precisa ser vivida efetivamente, né? Por mais redundante que pareça, também experimentando de outros valores ou de outras situações. Essa é exatamente a discussão da eutanásia. Respirar ou viver é muito mais do que isso, é ter várias outras possibilidades, ter vários outros sentidos, sensações ou experiências. Então, essa discussão da eutanásia ela é muito, muito interessante. E ela acaba tocando em algumas questões que são muito curiosas e que esbarram diretamente na percepção moral da sociedade. Nós vivemos em um país que tem muita dificuldade de romper com os seus preceitos morais. Mateus, um feto já possui direitos, não é? Então, Mateus, se nós partirmos da previsão do Código Civil, o Código Civil diz que a personalidade civil ela surge a partir do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Então, nós temos uma previsão no Código Civil que reconhece uma expectativa de direito para com um feto. Então, a discussão que se tem, Mateus e todos os demais, é se o feto já possui direito propriamente dito ou se ele possui expectativa de direito. Porque são coisas diferentes. O ponto para o feto adquirir algum direito, enquanto ele é feto, ele não tem tecnicamente direito propriamente dele, mas ele tem expectativa de exercer esses direitos. Esses direitos são adquiridos efetivamente a partir do nascimento com vida. Então, isso é uma perspectiva do Código Civil que nós temos. Mas, se a gente parar para analisar outras dimensões do direito, nós conseguimos identificar direitos voltados não só para os fetos, mas inclusive para aqueles que ainda não nasceram. Então, quando eu faço uma análise sobre direito ao meio ambiente equilibrado, e aí eu dou uma olhada no artigo 225 da Constituição,
ele vai dizer que o meio ambiente equilibrado é direito de todos, das presentes e das futuras gerações, né? Nós temos uma previsão constitucional que, resumindo o que ela estabelece, coloca que o meio ambiente equilibrado é direito das presentes e futuras gerações. Olha que coisa doida. Eu estou dizendo que aquele que ainda nem foi concebido já possui o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Claro que nós estamos falando de expectativa de direito. Quando nós enfrentamos essa discussão que o Matheus coloca aqui, do feto ter ou não ter direitos, isso vai depender da teoria da qual se adere. Se as pessoas entendem ou defendem a teoria concepcionista, o feto já é sujeito de direitos desde o momento da concepção. Agora, a gente precisa, o que é muito importante é sermos coerentes na maneira como nós estruturamos o nosso pensamento jurídico. Se a pessoa acredita na teoria concepcionista e entende que o direito surge para o indivíduo a partir do momento em que houve a concepção, a fecundação do espermatozoide no óvulo, é muito difícil ele defender alguma possibilidade de aborto, a não ser que ele trabalhe com excepcionalidades. Mas como que a pessoa ela é totalmente concepcionista e, ao mesmo tempo, entende que o aborto ele é possível e o direito desse feto que foi concebido acaba tendo aqui uma circunstância delicada. Agora, se a pessoa ela defende, por exemplo, a teoria da nidação, que é quando o óvulo fecundado, né, que a gente chama de ovo ou zigoto, ele adere à parede uterina, e esse fenômeno nós chamamos de nidação. A partir dali, nós temos uma proteção jurídica para este feto. Aqui nós temos algumas coisas muito curiosas, onde alguns métodos passam a ser viabilizados. Por exemplo, o DIU, ele não permite a anidação, ele não impede a fecundação. O que ele impede é a aderência desse zigoto na parede uterina. Então, para quem defende a teoria da anidação, está perfeito. Agora, para quem é concepcionista, o DIU é um método abortista, na essência, né, na essência do pensamento. Assim como a pílula do dia seguinte, para quem é concepcionista, é um método abortista. E para quem defende a teoria da anidação, não é um método abortista, porque ainda não houve essa fixação. Enfim, tem tiro para tudo quanto é lado, né? E essa é uma das coisas sensacionais que nós temos no direito, porque nós estamos diante de uma disciplina com múltiplas possibilidades, com várias maneiras de se pensar ou de se refletir. Deixa eu analisar aqui as perguntas na ordem. Então, Matheus, o feto já possui direitos? Aí vai depender do que você está tentando defender, de como se enxerga, né? Nós temos a tendência de aplicar a teoria da nidação, não a teoria concepcionista pura. Mas vai depender a linha de pensamento do aplicador do direito e de quem a defende. Aqui temos também a fala uma do Sidney. A do Sidney antes diz o seguinte: engraçado que o feto ainda vai influenciar outro ser. Como assim, Sidney? Só para eu entender em que sentido você está colocando. Esse outro ser que o feto influencia ou influenciará é a figura da mãe? Seria nesse sentido? Só para eu entender. Luciana, estava em votação sobre a microcefalia, se ia ser direito ao aborto, o senhor sabe me falar, não foi aprovado, tá? Não foi pela decisão recente do STF, coisa de uma semana, 15 dias no máximo, não passou. Não passou a possibilidade de abortar feto portador de microcefalia. E, sinceramente, Luciano, por mais que eu entenda o argumento traçado, assim, como também compreendo que na época da votação do anencéfalo, teve um voto do César Peluso, que é um voto brilhante. O César Peluso foi contrário ao aborto de anencéfalo. Esses votos eles estão integrais no YouTube. São votos longos, mas de uma riqueza argumentativa muito, muito legal. E o César, ao se manifestar, o ministro Peluso, ao se manifestar contrário ao aborto de anencéfalo, ele apresentou argumentos muito interessantes.
Então, ele trabalhava, por exemplo, entre os argumentos, ele dizia o seguinte: olha, porque uma das discussões que foram traçadas na DPF 54 era o início da vida. Então, uma das linhas argumentativas de quem defendia a possibilidade de abortar o anencéfalo era que não havia vida, ou pelo menos não havia expectativa de vida. Ok. E aí? Qual é o ponto ou o parâmetro que nós temos que entender nesse momento? Aí o César Peluso vem e responde isso e ele diz o seguinte: a simples hipótese de nós estarmos discutindo a possibilidade de aborto pressupõe a existência de vida, porque não tem sentido falar em aborto se o objeto do aborto não for algo com vida. Então, a simples existência da vida já impede por si só a prática do aborto. E é uma retórica impressionante e, na verdade, muito simples e que acaba enfrentando com muita competência o argumento. Mas claro que daí se considerou outros parâmetros, como, por exemplo, a circunstância da mãe. Eu entendo, sinceramente, que a circunstância de microcefalia, ela se aproxima em algum ou outro ponto com a questão do anencéfalo. Nós estamos diante de fetos com nenhuma ou pouquíssima expectativa de vida ou de desenvolvimento. E aí nós podemos, inclusive, obrigar, nesse caso, a princípio vai ser assim mesmo, até o STF mudar de ideia, ou aparecer uma lei permitindo isso, com uma nova hipótese permissiva de aborto no Código Penal, incluindo-se, né, mais uma hipótese, uma mulher sendo obrigada a levar a sua gestação a cabo, né, até o fim, sofrendo todos os riscos dessa gestação para depois enterrar o seu filho. Talvez ainda nós não estamos no momento disso passar. Quem sabe isso chegue um dia, né? Quem sabe isso chegue um dia. Não sabemos, Luciana, como que isso vai acontecer, mas a votação recente não permitiu, não reconheceu a possibilidade de aborto do feto com microcefalia. Mas essa ainda é uma discussão válida, essa ainda é uma discussão relevante. Aqui, mais uma vez, outras circunstâncias, outros valores estão bombardeando a perspectiva moral para tentar modificar esse entendimento. É aquele fluxo que nós conversamos desde ontem, estamos conversando desde ontem, né? Diogo, se nós adotássemos essa teoria, o mundo seria um pouco mais tradicional. Qual teoria, Diogo? Qual teoria, se nós adotar a teoria dos círculos concêntricos? Essa situação, você está falando, se nós adotássemos a teoria dos círculos concêntricos, o mundo seria mais tradicional? É isso? Só me responda aí para eu conseguir te responder. Beleza, vamos lá. Então, seria mais tradicional? Depende, Diogo. Vai depender do país. Então, nós temos um país cuja a moralidade é bastante conservadora. Nós temos um país moralmente conservador e moralmente hipócrita, inclusive, diga-se de passagem, mas temos um país moralmente conservador. Mas existem países que moralmente são bastante libertários, assim, no sentido de permitir muitas coisas, de aceitar muitas situações. E você pega um exemplo de Holanda, por exemplo, né? Ou alguns países em que as pessoas acabam tendo mais liberdades, sabe? Então, nós temos essa questão do direito estar submetido à moral, ela não necessariamente tornará o Estado mais conservador. O que a gente percebe é que ela vai tornar o Estado mais distante de uma perspectiva jurídica, porque neste caso o direito vai estar sempre dependendo do conjunto de valores que aquela sociedade entende como adequado, e não necessariamente dependendo da concretização de justiça. Nós não podemos esquecer que existem leis injustas, que existem leis inadequadas. Essas leis, às vezes, estão de acordo com a moralidade daquela sociedade, mas não correspondem, por exemplo, ao parâmetro da ética ou ao parâmetro do justo. Se eu tenho um direito completamente condicionado à moralidade, ele vai ser um direito mais difícil de evoluir, porque ele vai depender necessariamente da mudança das bases sociais para ele caminhar. Então, não necessariamente a aplicação da teoria dos círculos concêntricos vai tornar o país mais conservador.
Se fosse no Brasil, sim. No Brasil, se fosse utilizado cegamente a teoria dos círculos concêntricos, o nosso país seria mais conservador. Por exemplo, nós não teríamos autorizado, não teríamos a possibilidade de aborto do anencefalo, certamente nós não teríamos reconhecido a união entre pessoas do mesmo sexo, certamente não seria permitido a adoção por casais homoafetivos, também não seria reconhecido algumas modalidades familiares. Teríamos aí várias situações em que talvez teríamos uma dificuldade de pensar como que as coisas aconteceriam, né? Então, mas vai depender muito do país, essa situação de tornar mais conservador ou não. Beleza, Diogo? Sidney, podendo influenciar não só a mãe, mas todo um círculo de familiares, no caso do feto com microcefalia, somente vendo na vida real muitas dificuldades, mas isso são difíceis. Ah, sim, entendi, Sidney, com certeza. Mas aí nós temos uma outra situação, né, para pensar. Primeiro que toda criança ou todo filho vai gerar uma mudança na realidade familiar. Isso é inevitável. É claro que se esse filho for portador de algum tipo de síndrome, deficiência ou qualquer outra coisa, isso vai dificultar. Isso vai dificultar bastante ou vai aumentar esse trabalho. Mas esse também não pode ser o parâmetro para permitir o aborto. Porque se o parâmetro permissivo do aborto for essa mudança das bases familiares ou essa transformação da vida da mãe, dos seus familiares, do pai e tudo mais, aí eu corro o risco de qualquer criança que se descubra no útero que tem algum tipo de deficiência ou síndrome possa ser abortada. Então nós temos que tomar muito cuidado com os argumentos que são acolhidos dentro dos posicionamentos jurídicos, porque eles podem dar margem para outras consequências. Então eu entendo o que você quis dizer, Sidney, entendo e você está coberto de razão. Eu só chamo a atenção para esse cuidado, porque se caminharmos nesse sentido de entender que um dos elementos que justificaria a possibilidade do aborto do feto com microcefalia é a dificuldade de se ter ou de se criar uma criança acometida com esse tipo de problema, isso poderia gerar analogias próximas a isso. No sentido de qualquer criança que tenha algum tipo de comprometimento mental, motor, possa também ser objeto de uma tentativa de aborto legalmente reconhecida por conta dessa dificuldade, sabe? Temos que refletir sobre as consequências das medidas tomadas. Então, isso é um desafio que nós temos. E que bom que vocês já conseguem enxergar toda essa complexidade, né? A Luciana coloca aqui, que bom que não foi aprovado. A gente vai ter, diante dessa decisão do STF, pessoas achando que realmente não deveria ter sido aprovado e pessoas não gostando da decisão do STF. Aqui é mais uma questão de não ter certo e errado, né? A maneira como as pessoas pensam. Nem tudo que é direito é justo e nem tudo que é justo é direito ou reflete o direito. Sim, Kaique. Professor, e para as pessoas mais carentes e a criança já tiver uma deficiência, não iria fazer sofrer mais? Exatamente, Kaique. Eu não sei se você quis falar nesse sentido, mas essa sua contribuição, ela entra na minha fala, essa minha colocação de que se eu for autorizar aborto partindo de uma dificuldade, isso vai abrir margem para inúmeras possibilidades. E aí, já partindo também dessa sua fala, nós temos vários países no mundo que tornaram o aborto uma prática legal, né, uma prática permitida. E essa prática do aborto de maneira permitida, que nós observamos em vários lugares do planeta, às vezes ela é experimentada com algumas restrições e às vezes não. Nós temos países que o aborto é liberado à torta e à direita, não precisa de justificativa nenhuma. Mas nós também temos países em que se permite o aborto baseado na renda. E o argumento, Kaique, é muito próximo dessa sua linha, no sentido de que se uma mãe demonstrar que ela não possui condições financeiras de arcar com a educação e todos os custos relacionados ao seu filho, que está em período de gestação, ela pode realizar o aborto. Nós temos países que permitem a partir de uma alegação econômica.
é justamente nessa circunstância, a partir desse pensamento. É, e aí, assim, gente, para as pessoas que defendem que o aborto deve ser legalizado, argumentos não faltam para sustentar essa defesa. E para pessoas que defendem que o aborto não deve ser legalizado, também existem inúmeros argumentos para sustentar essa posição. E cada pessoa vai ponderar os argumentos de acordo com a maneira como ela própria pensa a vida, pensa a realidade, pensa o mundo, né? Cada um tem uma forma de enxergar o mundo. Cada um usa um óculos diferente. O que nós temos que tomar cuidado, e aqui é um desafio que nós temos, e que eu chamo a atenção de todos, sempre quando eu dou aulas de teoria geral do direito, principalmente, né, nessa circunstância, né? Quando eu estou diante disso. Nós temos a possibilidade e a prerrogativa de fazermos o uso do óculos que nós quisermos, do óculos que nós acharmos mais bonito, mais adequado, mais oportuno para se aplicar na nossa vida e na nossa experiência cotidiana. Desde que esse óculos não faça com que nós pratiquemos delitos ou coisas que não são permitidas. Agora, um dos óculos que orienta bastante a maneira como as pessoas pensam é a religião. Então, a religião, ela acaba traduzindo para as pessoas uma forma de enxergar o mundo. E isso é inevitável. Então, se a pessoa ela tem sobre si uma determinada experiência, uma convivência religiosa, ela vai ter uma interferência da religião na maneira como ela enxerga as coisas, as pessoas e todas as situações. Mas aqui entra o nosso desafio. Nós estamos trabalhando com o direito. E no direito, principalmente dentro de um Estado laico, o óculos religioso não deveria ser aplicado. Ele tem que ser respeitado, ele tem que ser exercido pelas pessoas da maneira como elas quiserem, mas isso não deveria influenciar o Estado para a tomada das suas decisões. Quando se defende uma laicidade do Estado, indiretamente se está tentando separar direito de moral, porque já se sabia que existe uma moral religiosa e se essa moral religiosa continuasse influenciando no Estado, isso poderia gerar consequências, como acontece em países que seguem essa influência religiosa na prática de todos os seus atos, né? Nós temos que tomar um cuidado, e Kaique, não estou ignorando a sua colocação, tranquilo. Nós não podemos ignorar o fato, e isso realmente é uma realidade, do achismo de muitos sobre o radicalismo islâmico, como se o cristianismo nunca tivesse sido radical. Porque achar que nunca houve radicalismo na perspectiva cristã, e quando eu falo cristã, cristã bíblica, inclusive, é um grande erro. É um grande varrer poeira para debaixo do tapete, porque nós tivemos inúmeras situações dentro da história do mundo em que, sob a bandeira cristã, se realizou massacres. Então, já houve um tempo em que aquilo que hoje o Estado Islâmico faz, quem fazia eram os cristãos. Então, sempre é possível, infelizmente, termos determinados segmentos religiosos dentro de qualquer religião absolutamente extremista. Como também acaba sendo um equívoco a gente achar que todo muçulmano é homem-bomba, o que também é uma bobagem. Isso também é um preconceito enraizado em nós, e um preconceito muito equivocado. Como se todas as pessoas que aderissem à religião muçulmana fossem pessoas perigosas ou que desejam a morte de todo mundo. As coisas não funcionam dessa forma. A gente tem que pensar o seguinte, galera, tem gente com bom senso e gente doida em qualquer segmento, em qualquer parte da vida. Então, são preocupações que nós temos, né? O Kaique coloca aqui para mim, a seu ver, como deveria ser este ato? Deveria ou não ter a prática do aborto? Esses seriam as cruzadas que você colocou, Kaique, em relação à minha fala sobre um cristianismo mais doidão, né? Tá. Bom, Kaique me fez uma pergunta que é uma pergunta que eu acho muito delicada para se pensar como um todo.
A minha posição em relação ao aborto, ela é uma posição muito clara. E vocês vão observar dentro dos meus posicionamentos um respeito muito grande a qualquer tipo de argumento, a qualquer tipo de posição. Eu acho isso enriquecedor. Para mim, o aborto não deveria ser legalizado. Eu realmente acho que algumas circunstâncias, como muitas vezes é falada, como circunstâncias econômicas e tal, a meu ver, elas não são suficientes para permitir a prática do aborto. Mas eu também, quando eu tenho tido um cuidado quando eu falo sobre isso, quando alguém me pergunta, porque eu tenho um colega professor em Londrina que eu tenho grande admiração e ele é uma pessoa muito querida, e em uma banca que nós estávamos fazendo, e o tema da banca era o aborto, uma banca de TCC, e aí o Hidalgo começou a parte dele, da fala dele, já assim, né, coitado, era um menino fazendo um trabalho sobre o aborto. Ele disse o seguinte: olha, primeira coisa, eu acho que o homem não tem que se meter nessa decisão, porque não é o homem que engravida, isso deveria ser uma decisão das mulheres. As mulheres deveriam discutir entre elas e tudo mais. Enfim, quando o Hidalgo falou isso, eu realmente passei a refletir. É muito comum essa ideia de que nós, homens, devemos participar de toda e qualquer decisão. E eu acho que em algumas circunstâncias em que a decisão diz respeito a corpo alheio, acho que o corpo alheio deveria ter uma possibilidade maior de se manifestar. Então, talvez seja uma circunstância em que as mulheres deveriam debater entre si e não que o homem tivesse a possibilidade de se estabelecer sobre o corpo de outra pessoa. Mas, sem fugir da sua pergunta, professor, o senhor é a favor do aborto legalizado? Não, não sou a favor do aborto legalizado. Eu acho que o direito tem várias legislações, várias previsões em que se estabelece a figura da responsabilidade humana. As pessoas são inteligentes e elas têm capacidade de pensar. E faz parte dessa inteligência e da capacidade de pensar tomar eventuais cuidados ou não. É claro que eu não estou desconsiderando acidentes ou qualquer coisa do tipo, camisinha estoura, anticoncepcional falha, mas a gente sabe que a maioria das gravidez que tem essa discussão sobre aborto não são fruto de uma camisinha estourada ou de um anticoncepcional que falhou. Enfim, aí entra nessa possibilidade argumentativa que cada pessoa tem. Acho que as previsões do Código Penal elas são bastante adequadas. Não faço parte dessa galera que acha que tem que se tirar a possibilidade do aborto em caso de violência sexual ou risco de morte para a mãe. Nesse caso, eu realmente acho que o aborto deve ser reconhecido, como também concordo em relação à DPF 54. Então, vocês vão perceber, eu gosto muito do meio termo. Acho que a solução nunca está nos extremos. A gente sempre consegue caminhar em um parâmetro mediano e que acaba atendendo às duas possibilidades, sem considerar que as pessoas são incapazes de praticar os seus atos e de sofrer as consequências disso. Enfim, temos menos de um minuto, serei derrubado a qualquer tempo. A gente volta daqui a pouco. Até mais, gente. Tchau, tchau.